Olá pessoal, bem-vindos ao canal do professor Wesley Martins. E no vídeo de hoje resolveremos uma questão da OBMEP do ano de 2005, a questão de número 18 do nível 3, utilizando o software GeoGebra. Tal resolução, com o uso do software, é parte da minha dissertação de mestrado do Profimate, né, na Universidade Federal de Alagoas. O título da minha dissertação é justamente o uso do GeoGebra na demonstração de teoremas da geometria plana. Então, nada melhor do que utilizar, esse software na resolução de questões da OBMEP. Então, vamos lá para a questão. A questão número 18, ela trata justamente dessa imagem. Então, nós temos que a figura ela mostra um polígono ABCDEF, no qual dois dos lados consecutivos quaisquer são perpendiculares. O ponto G está sobre o lado CD e sobre a reta que passa por A e E. Os comprimentos de alguns lados estão indicados em centímetros. Eu quero descobrir qual é o comprimento do polígono ABCG. Neste caso, se observarmos o polígono ABCG é esse daqui. Então, tendo em vista que nós conhecemos algumas dessas medidas, a gente pode tentar desenhar essa figura no GeoGebra, certo? Então, vamos lá. Com o GeoGebra aberto, eu posso, para melhor visualização de vocês, adicionar aqui a minha imagem. Então, como eu fiz isso? Eu apenas copiei a imagem, certo? De onde ela estava e colei. Mas também eu poderia vir, justamente aqui, nessa parte, e inserir a imagem. Procurar no meu banco de dados a imagem e ela automaticamente ela seria inserida, certo? Mas eu fiz aqui já para adiantar. Então vou diminuir ela um pouquinho aqui, Vou deixar ela aqui. Eu posso até mudar aqui, ó. Vou renomear aqui, vou botar W, ponto W. E aqui eu vou botar o ponto H, certo? Vou botar M. Wesley Martins. Vou deixar essa figurinha aqui, E a gente vai fazendo a construção partindo aqui da origem do plano cartesiano, tá certo? Ela mais para cá e parte ela aqui da origem do ponto cartesiano. Se vocês observarem, certo? O ponto A aqui, certo? O ponto A que está aqui, ele tem que se mover, ele está a uma distância melhor de 8 unidades aqui do ponto B. Então eu posso vir aqui e marcar um ponto justamente na origem, No ponto 00, De coordenada 00. O ponto B está 8 unidades na horizontal. Então coloquei aqui, ó. Ponto B. Já tem um A e o B. O ponto C, ele está 6, na vertical. 6 unidades, na vertical aqui. Então eu olhei aqui, ó. 6. Consequentemente, eu olhando aqui o segmento EF, eu vejo que ele tem 3, unidades de comprimento. Se aqui o segmento AB é 8 e EF tem 3, significa que CD são 5, Então eu posso voltar aqui, 5 unidades, olha. Tá o C, voltei 5 unidades, Coloquei o D. Se eu observar o segmento
AF ele tem 4 unidades, enquanto o segmento BC tem 6 unidades. Então, significa dizer que o segmento DE possui apenas 2 unidades. Então, coloquei aqui, ó, o ponto E 2 unidades abaixo do ponto D. O ponto F, ele é aqui, certo? Aqui eu marquei meus pontos. Eu posso vir justamente aqui, onde tem esse triângulo, certo? Selecionar a parte de polígono. E eu desenho o polígono da figura em questão. Veja, cliquei no ponto A, o polígono vem para B, C, D, E, F e termina em A. Eu posso tirar essa malha aqui, certo? Para ficar melhor da gente observar. Pronto, feito isso eu tenho um polígono. Agora eu quero saber na questão qual é a área da figura ABCG, né? Então observem que aqui tem um segmento de reta que vai de A até E e de E até um ponto G. Eu não sei qual é esse ponto G, então eu posso vir aqui, ó, e pedir para traçar uma semi-reta. Nesse caso, a semi-reta ela passaria por algum ponto, né? Teria uma origem e passaria por um ponto. Nesse caso é o ponto E, certo? Consequentemente, ela vai ter uma intersecção com o ponto CD. Nessa intersecção do ponto CD, eu posso vir aqui e colocar meu ponto G. Deixa eu organizar aqui, né? Ponto G, ponto A, certo? Para ficar igual à questão, eu posso vir aqui onde tem centímetros, né? Colocar aqui o comprimento, ó, do segmento AB é 8, do segmento BC é 6, o segmento EF é 3, certo? E aqui do segmento FA é 4. Vou organizar direitinho aqui, ó. Fica melhor de vocês visualizarem, certo? Se quiser, posso tirar o eixo também. Então, aqui eu já fiz meio caminho, né? Então, veja, vocês que estão resolvendo essa questão, né? É uma parte de construção, ela não tem um grau de dificuldade muito elevado, né? Porque a gente tem as medidas, desenhou a figura. O que é agora importante é eu desenhar um novo polígono, que é justamente o polígono A, B, C, G. Aí, quando chegar em G, veja que ele não fechou o polígono. Então, ele fecha o polígono em quem? Em A. Aqui no campo de entrada, né, nessa parte que tem justamente as fórmulas, ele criou um polígono. Veja que é o polígono Q1. Lá em cima ele criou o polígono P1. Então eu posso clicar aqui com o botão direito, né? Tem configurações. Eu posso até mudar a cor aqui, vou botar verdinho, né? Só para diferenciar. Verde. No outro polígono aqui, ó, já foi, eu posso botar, sei lá, um vermelho, né? Isso eu estou fazendo apenas para mostrar a vocês. Então, consequentemente, eu quero determinar qual é a área desse meu polígono, ABCG, né? Então, eu venho aqui, desculpa, a área não, o perímetro. Então, eu venho aqui e seleciono essa opção, distância, comprimento, perímetro. Se eu quiser a distância ou comprimento, eu vou ter que ver justamente o segmento, né, os pontos. E quando eu quero o perímetro,
eu seleciono o objeto em questão. No caso, o meu polígono, né? Então, nesse caso aqui, eu vou ter que selecionar o verdezinho. Então, eu vou ter aqui para vocês que o polígono ABCG, ele tem 25 unidades, certo? De perímetro, né? Se eu fizer o mesmo procedimento, certo? E clicar no polígono 1, que é esse polígono vermelho, vocês vão ver que vai ter uma diferença muito grande, né? O polígono verde 25, enquanto o polígono vermelho, que é o ABCDEF, tem 28, certo? Então a resposta para a nossa questão é 25. Então a gente pode ir lá na questão, certo? E marcar a alternativa que apresenta o número 25. Vamos lá? Novamente aqui na questão, certo? Vimos que através da resolução do GeoGebra nós encontraríamos o resultado 25. Então é só marcar aqui na questão 25. Lembrando que esse método de resolução é utilizando o GeoGebra, né? Você pode, professor, explicar para os seus alunos. No caso em questão dessa questão aqui, né? Se a gente não quisesse utilizar o GeoGebra, a gente poderia ver, né, justamente a parte do que? Do Teorema de Pitágoras, né? Para encontrar os valores desses segmentos aqui do AE, que é a hipotenusa do triângulo AFE, AF. A gente poderia encontrar o segmento EG, usando o Teorema de Pitágoras, pois ele é a hipotenusa do triângulo DEG, certo? A gente tem que descobrir a medida de DE, de DG, né? Fazer isso e depois somar tudo, né? Então, eu espero que tenham gostado, eu espero que tenham aprendido, né, a utilizar o GeoGebra para resolver essa questão. Então, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.